Bom dia a você, irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nesse momento que nós queremos ter uma palavra de meditação. Hoje eu quero meditar numa palavra, irmãos, que se encontra no Antigo Testamento, o texto de Isaías, um texto profético no capítulo 5, dos versículos 1 até o 7, que é o texto bíblico também previsto para o nosso domingo. Passo a ler essa palavra bíblica, você pode me acompanhar na sua casa. Isaías capítulo 5, versículos 1 a 7, que diz assim: Cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou-a, removeu a pedra e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que me resta ainda fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque quando esperava que ela desse uva boa, ela deu apenas uvas azedas? Agora vos farei saber o que farei da minha vinha. Arrancarei a cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Reduzi-la-ei a matagal. Não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, ordenar-lhe-ei que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Até aqui a palavra do profeta Isaías. Irmãos, muito interessante aquilo que o profeta Isaías também está nos trazendo aqui nessa manhã. Ele faz uma comparação, através da sua mensagem, com uma plantação de uva. É muito interessante esse jeito profético de falar, porque nós também identificamos esse jeito mais parabólico, também quando Jesus contou as suas parábolas e trouxe também muitas reflexões, para o povo de Deus e até hoje para o povo cristão. Mas aqui nesse texto bíblico, o profeta se levanta para fazer com que as pessoas refletissem sobre a sua vida e sobre aquilo que estavam fazendo. Geralmente na história de Israel e o Antigo Testamento, irmãos, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, está muito cheia de profetas. Praticamente em todo, o Antigo Testamento nós temos profetas. São pessoas levantadas por Deus para, nesses momentos de crise e dificuldade, falarem, reorganizarem a vontade de Deus no meio do povo. Geralmente essas mensagens proféticas tinham geralmente dois motivos, dois caminhos, Tinham mais, mas geralmente elas seguiam em duas direções. Ou chamar a atenção do povo para a vontade de Deus, para a vontade daquilo que Deus quer na área da espiritualidade. Quando o povo de Israel se perdia, começava a adorar outros deuses ou abandonava a lei de Deus, o profeta se levantava e novamente lembrava as pessoas da importância de seguir de maneira espiritual o nosso Deus. Mas os profetas, eles também têm uma outra função muito importante, de fazer uma chamada às pessoas à questão social, principalmente, irmãos, relacionada à desigualdade social. São muitos os profetas que foram diante de imperadores, governantes ou pessoas com poder e disseram que a vontade de Deus não era aquilo que estava acontecendo, não era a corrupção, não era aquela desigualdade. Então tinha um vínculo muito forte com o social também, com a vida das pessoas, que também hoje como igreja nós também somos chamados a ter esse mesmo caminho profético, tanto na área da espiritualidade quanto na área social.
ali naquele lugar aonde a gente vive. Mas o texto específico, irmãos, de Isaías, para a gente entender, ele tem um jeito de falar que particularmente eu gostei muito. E eu quero fazer esse caminho com você. Os 2 primeiros versículos, eles narram uma história de amor, praticamente. É a história de amor de uma pessoa que construiu uma vinha, que fez tudo isso com muito amor, que construiu uma torre, para que alguém vigiasse a vinha, que construiu os muros para que ninguém viesse pisotear a vinha, que teve todo esse cuidado de cavar, tudo isso. É uma história de amor praticamente, o jeito como é falado também demonstra isso. E de fato, irmãos, aqui nesse início desse texto, nós temos uma manifestação do nosso Deus de amor, que é um reconhecer que eu e você também na nossa caminhada de fé temos que fazer. O nosso Deus, que é o Criador, Ele fez tudo com muito amor. Quantas vezes aqui na nossa comunidade ou escutando nossos cultos, você ouviu a gente falar que Deus, Ele é um Deus de amor, que nos perdoa, que nos salva, que nos aceita. Essa é a história inicial que está aqui no profeta Isaías. E ele lembra o povo de Deus, e ele lembra as pessoas que isso é uma realidade. Tudo foi construído pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então o povo tinha que se lembrar dessa realidade, assim como nós hoje, como cristãos, vivemos a nossa vida sob esse amor de Deus. E no segundo momento, é impressionante porque Deus, ele questiona o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Ele questiona se aquilo que está acontecendo, se aquilo que eles estão fazendo é algo certo, é algo correto. Não fica, irmãos, só na palavra do amor, mas também em versículo 13 e 4, traz um questionamento para a vida das pessoas, como muitas vezes você escutou dentro das nossas comunidades, dos púlpitos, você escutou o pastor lembrar do amor de Deus, mas também nós lembramos que existe um caminho dentro desse Deus, que Ele espera que eu e você sigamos. Aqui nesse segundo momento, Deus também pelo seu amor, não vem já e coloca o dedo na cara e diz para as pessoas como elas têm que viver, não. Deus faz com que as pessoas reflitam. Olha, povo de Israel, olha, povo de Jerusalém, vocês acham que isso que vocês fizeram está certo? Quantas vezes a gente estava sentado nos bancos das nossas comunidades e a palavra foi dura. Aqui Israel também está escutando uma palavra dura, mas é uma oportunidade, irmãos. Lembra disso, é uma oportunidade que nós temos, e esse versículo 3 e 4 lembra isso, de nos arrepender, de voltar a Deus, de lembrar da sua palavra. Deus, Ele em seu amor nos oportuniza o arrependimento. Claro, os versículos 5 e 6 trazem as palavras de juízo, trazem as consequências de não se ouvir a voz do Senhor. E aqui no texto diz claramente isso. Deus, Ele vai tirar o seu cuidado, Deus, Ele vai tirar os muros, Deus vai derribar aquela torre, Deus vai deixar com que nasça outras plantas no meio do povo de Deus, vai deixar tudo solto, ou seja, o juízo de Deus, ele não faz parte da maldade de Deus, mas o juízo de Deus vem quando Deus, ele tira a sua mão, quando ele tira o seu cuidado sobre a nossa vida. Mas antes dele fazer isso, de tirar o seu cuidado, ele lembrou que ele nos ama, que Ele nos fez, Ele nos oportunizou ouvir a sua voz e lembrar daquilo que Ele diz. Ele também nos questiona. Irmãos, esse texto bíblico é uma demonstração de um Deus que está interessado em resgatar as pessoas. Se existe uma mensagem que eu tenho que te trazer nesse dia, é essa.
Deus aqui, através de uma parábola, de uma ilustração, Ele quer chegar no coração desse povo e dizer: olha, vocês se perderam, vocês perderam o caminho, mas eu quero dizer para vocês: volta para mim, volta para o meu amor. Que nós possamos, irmãos, na nossa casa, na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa igreja, muitas vezes aqui sentados, ter essa disposição de coração. Querer ouvir sobre o Deus de amor, eu também quero. Reconhecer que Ele é o Deus de amor é fundamental. Mas, irmãos, vamos permitir também que Deus nos questione. Que Deus, através das suas parábolas, das suas ilustrações, que Deus, através dos seus profetas, dos seus pastores, dos irmãos em Cristo, questione o nosso caminhar, questione o caminhar da nossa sociedade, questione essa espiritualidade, muitas vezes sem compromisso nenhum, que as pessoas esperam ou querem viver. Que esse texto bíblico possa fazer com que você reflita sobre o caminho que Deus Ele tem para a tua vida. Amém? Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação.